Exigências. A exigência de uma vida perfeita é a maior inimiga da felicidade possível. Estou certo de que, se abandonarmos o desejo de perfeição das pessoas, das situações à nossa volta e de nós mesmos, seremos capazes de enxergar muita coisa boa em nossa vida. Boa, não perfeita. Satisfatória, não maravilhosa. Legal, não incrível. E quando isso acontecer, a felicidade começará a surgir em nossos olhos. Não espere que o perfeito seja inimigo do bom. Esse daqui é mais um trecho do livro Contém Vida, de José Carlos de Luca, capítulo 23, que é justamente esse, exigências, né? Olha só, aqui o De Luca vai falar sobre a história do que o ótimo é inimigo do bom, né? A gente buscar essa questão da perfeição e não aproveitar todas as outras coisas boas, porque a gente está buscando aquilo que é o ótimo, né? Então a gente deixa de olhar para tudo aquilo que a gente já tem no dia a dia de bom, de maravilhoso. Então, às vezes a gente acaba sendo tomado pela ambição, né? Por sempre olhar adiante, e a gente não expressa a nossa gratidão por tudo que a gente já tem na vida, né? É muito daquela discussão que a gente tem tido cada vez mais nas redes sociais, e que legal que a gente tem tido muito disso, né? De quantas vezes que aquilo que você orou no passado, você já não está vivendo hoje. Só que, talvez por uma questão de sempre querer mais, mais e mais, ou por não conseguir olhar para o momento presente, a gente ignora tudo que tem já de muito que é bom da nossa vida, porque a gente está buscando o perfeito, e aí o perfeito muitas vezes não acontece. A gente vive num mundo que ele não é perfeito, né? A gente vive num mundo em que a felicidade plena, ela não existe. A gente tem momentos de felicidade, a gente tem momentos de alegria, que são muito felizes, mas a gente não vive uma vida completamente feliz, né? Olhando do ponto espiritual da coisa, né? Olhando para as camadas superiores, que lá certamente aí é muito maior do que a gente até consegue imaginar do que são mundos felizes, né? Como é que é a felicidade verdadeira? Mas acho legal, como o De Luca traz aqui, sobre tirar um pouco dessa carga, né? Da gente ficar olhando pro perfeito, pro maravilhoso, pro incrível. Não, e a gente tem que buscar aquilo que é bom, aquilo que é satisfatório, aquilo que é legal. Isso nada quer dizer, gente, que a gente tem que viver uma vida medíocre, né? Uma vida que não tem sentido, que não tem razão, que não tem propósito. A gente falou sobre isso alguns episódios atrás, né? O Cortella fala muito sobre isso. Nós vamos buscar o nosso melhor, a gente vai executar tudo da maneira excelente, a gente vai buscar de maneira excelente, com capricho, com qualidade, mas entender qual que é o alvo, né? O alvo é oferecer o nosso melhor para conseguir essas coisas boas, satisfatórias, no mundo feliz, né? Não do mundo perfeito, do mundo incrível, extraordinário. A gente não vive ainda no mundo extraordinário para ter tudo isso. Então, quando a gente também conseguir olhar, enxergar as coisas boas menores da nossa vida, a gente talvez encontre uma dose maior do que já é a felicidade, né? Quando você está no caminho para qualquer lugar, numa viagem, né, isso é bem comum. A gente fica ansioso para chegar ao destino final e não aproveita o caminho, né? A gente perde um monte de outras coisas porque a gente está focado somente no resultado final. E aí você leva isso aí para sua vida em qualquer exemplo. Leva isso, por exemplo, no seu trabalho, né? A gente às vezes busca um foco, né, um resultado final lá, mas será que a gente não foi feliz nesse trajeto? Né? Quantas coisas boas aconteceram no meio desse caminho? Então, às vezes, faço o exercício de registrar isso, de escrever, de anotar isso, porque passa sim. Você faz grandes coisas o tempo todo. Tenho certeza que você é uma pessoa que faz o seu melhor e tem resultados muito legais em todas as áreas, tá, gente? Como uma excelente mãe, como um excelente filho,
como um excelente profissional, como uma pessoa boa para sua comunidade, por ser uma pessoa importante no centro espírita que você trabalha, na sua igreja, em algum lugar que seja. Você é uma pessoa que faz o seu melhor e tenho certeza que colhe os frutos desse trabalho. Mas às vezes a gente não chega naquilo que é perfeito, que quem colocou que é perfeito, às vezes nem foi você, mas cria esse imaginário, a gente deixa de olhar por todas aquelas pequenas coisas que a gente faz e impacta positivamente a vida das pessoas, né? Então, muito bacana olhar sobre isso. Nos tira um pouco do peso, tira um pouco dessa ansiedade de buscar a perfeição aqui nesse trecho do livrinho do De Luca, capítulo 23. E como vocês sabem, textinhos menores a gente sempre lê 2, nesse livrinho Contém Vida. E aí o capítulo 24 é Novo Parto. Nossas dores de hoje são dores do parto de um ser mais crescido que a vida está fazendo nascer. Não dá mais para continuar como criança mimada, que não tem responsabilidade pelas bagunças do seu quarto, que chora sem parar até que seus desejos ilimitados sejam satisfeitos, que acredita que todas as demais pessoas existem apenas para satisfazê-la em suas necessidades. Ninguém será feliz desse jeito, imaturo. As dores de hoje querem apenas forjar o nosso crescimento existencial. Muito bacana também. Aqui é puxão de orelha, né? De Luca dando um puxãozinho de orelha. Uma hora ele afagou aqui a gente, pra gente calma, e depois, na sequência, ele vem dar um puxãozinho de orelha. Importante. Não dá mais pra gente continuar sendo a criança mimada, né? Ah, eu sou filho de Deus. Ah, eu também sou. E aí? Não dá pra gente ficar sendo essa criança mimada, que não tem responsabilidade, que não enfrenta os seus problemas. Vamos lá. A gente parte do ponto de que o que a gente tem vivido hoje é o melhor do que a gente tem que passar e viver aqui, certo? A filosofia espírita, a doutrina espírita, ela acredita dessa maneira. O que você está passando hoje é por justamente ser o melhor para o seu crescimento pessoal, para a sua evolução espiritual. Você precisa passar por isso. Lógico que muitas vezes a gente se coloca em situações difíceis porque a gente acaba causando mesmo. No meio do trajeto a gente se coloca em situações difíceis. Mas vamos lá. Vamos imaginar numa condição em que a gente não colocou nenhum viés no meio dessa trajetória. Que a gente veio aqui para o planeta, dia 1 da vida adulta, e a gente está cheio dos problemas, assim, a gente está cheio das situações que a gente tem que enfrentar. Chega desse momento de ser uma criança mimada, né, de que não entende aquilo, que não tem responsabilidade. Você tem responsabilidade pelo que você está enfrentando na sua vida. Mas isso vai te fazer crescer. Você vai ter que passar por isso, mas isso vai te fazer crescer. É que nem criança, quando volta para casa da escola, chega lá, tem lição de casa. Adianta ficar chorando porque não quer fazer a lição de casa? Ou funciona muito mais se a gente arregaçar as mangas, pegar no lápis, fazer o que a gente tem, fazer o que tem que ser feito, e aí vai lá aproveitar para brincar na rua, né? Que hoje em dia as crianças já também não brincam mais na rua. Mas vai lá se divertir, né? Aproveitar o tempo que tem livre, fazer o que quer fazer, mas adianta ser a criança mimada que fica gritando? Esse papo não é sobre crianças, esse papo é sobre adultos. Você como adulto, será que você não se comporta como uma criança mimada que não quer fazer o que tem que ser feito? Você sabe no seu íntimo o que tem que ser feito, né? Onde você mais erra? Pense aí. Pergunte para você e você vai conseguir encontrar a resposta. Onde você mais erra? Onde você mais falha? Onde você nota que é o que mais se repete? Passa o tempo e você está lá na mesma situação, enfrentando com às vezes um cenário um pouquinho diferente. Mas é sempre a mesma situação. Onde você mais erra? Está na hora de fazer o que tem que ser feito, né? Parar de ser essa criança mimada que fica ali, que não se responsabiliza pela bagunça do quarto, pela bagunça da nossa vida, que chora sem parar até que esses desejos ilimitados sejam satisfeitos. Por que Deus, por que Jesus, por que o seu anjo da guarda tem que te dar tudo aquilo que você acha que você tem que ter? Por quê? Pode até ser que você mereça, mas não vai ser no momento que você imagina. Vai ser quando
for do seu mérito no momento adequado, no que for melhor para você. Você hoje vive o que tem que ser vivido. Isso pode te assustar, isso pode te tranquilizar, mas é o fato. Você vive aquilo que no momento tem que ser vivido. A gente talvez não entenda, a gente não consegue enxergar hoje o benefício do que a gente vai ter lá adiante, porque parece que agora é só penando, mas é o melhor que a espiritualidade oferece para você na sua condição, e você tem que se agarrar essa lição de casa, fazer o que tem que ser feito, entregar para a professora no dia seguinte. Vamos fazer o que tem que ser feito. Ninguém será feliz desse jeito imaturo, termina De Luca. As dores de hoje querem apenas forjar o nosso crescimento existencial. Então, essa dor que a gente passa hoje, essa lição de casa que a gente tem que fazer todos os dias, é o que vai forjar o nosso conhecimento, o nosso crescimento, né, existencial. É o que vai nos tornar pessoas melhores, é o que torna um aluno melhor. Aquele aluno que se dedica, ele vai se tornar o melhor da turma porque ele não pulou as etapas, né? E ele não ficou chorando, gritando. E ele pôde aproveitar tudo aquilo que ele queria aproveitar, porque ele fez o que tinha que ser feito. Simplesmente ele cumpriu com o seu dever. Nossa vida tem que ser assim. Cumprir o nosso dever, buscar cumprir o nosso dever. Olhe para onde você mais tem tropeçado. Se a gente não tem na hora que, ao invés de só continuar caminhando, ir lá tentar remover essa pedra, para que a gente não tropece novamente. Tá bom? Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus. Ótima semana.